Fala galera, meu nome é Bruno Ribeiro e eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor para vocês, de Deus. Deus já tem colocado no meu coração o desejo de fazer esses vídeos, essas mensagens, reflexões, para que pudesse abençoar a vida de vocês, né? E hoje eu quero ler com vocês um texto muito bacana que se encontra no livro de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Lá diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, presta atenção, 2 dos seguidores de Jesus, estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando de repente o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse Jesus. Com que estão preocupados? Eles pararam muito tristes e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e crucificado. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje de manhã cedinho. Voltaram com uma história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver e, de fato, o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura estávamos chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria sua viagem, porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde. O dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos e outros seguidores de Jesus os saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou realmente. Ele apareceu a Simão. Então os 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estavam caminhando pela estrada e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. O que eu queria deixar para vocês com este texto? Eu, há um bom tempo, já trabalho com jovens e Deus tem me chamado para o pastoreio de jovens. Estou no seminário, faço bacharel em teologia, 2º período, e em nome de Jesus concluirei para a glória do Senhor, para cumprir o que Ele tem para a minha vida. Eu percebi e tenho percebido no meio de uma juventude o desânimo com relação a coisas que acontecem dentro da igreja, com líderes e pessoas. A decepção com pessoas que têm feito os jovens saírem de igreja. E essa noite eu me preocupei muito com isso. Tenho vivido algo dessa parte dentro da igreja. E é complicado às vezes até a gente aconselhar alguém de fora da nossa igreja e de outras igrejas a não sair da igreja, a permanecer na igreja por motivos que não sejam verdadeiramente direcionados pelo Senhor. E o que esse texto nos fala? Eles nos entregam aqui 7 motivos que as pessoas
utilizam para poder abandonar a igreja e abandonar a caminhada com o Senhor. O primeiro deles é dar ouvido às conversas fiadas. Nós lemos aqui no versículo 13 a 14, naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús. E eu disse aqui no texto onde eu li nessa minha versão que eram 2 discípulos de Jesus, não é verdade? E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Eles estavam justamente falando sobre essa questão da crucificação, da ressurreição, da morte de Jesus, como ele foi entregue, né? E essas pessoas, entre elas conversando, começaram a se deixarem serem levadas por uma conversa que eles mesmos inventaram, né? Naquela conversa, nós vemos que existiam 2 pessoas, e a conversa fiada, querida, ela parte disso, não é uma apenas. Ela começa com 2 pessoas, um partindo para o outro. Uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer um estrago dentro da igreja. Ela precisa passar aquilo para alguém, uma ideia errada que ela tem sobre alguma coisa, para que você se entristeça e abandone a sua juventude, abandone a sua igreja. Nesta conversa, nessa passagem, nós vemos uma pessoa ali chamada de Cleopas, que foi quem Deus perguntou sobre o que vocês estão conversando. E imagina-se que foi o próprio Cleopas que começou a plantar essa sementinha dessa conversa fiada no coração daquele outro discípulo, enquanto eles caminhavam para o vilarejo de Emaús. Então, filho, deixa essa conversa fiada de lado, para de prestar atenção com aquilo que as pessoas falam, presta atenção só com as coisas que o Senhor tem para você. O segundo motivo é a cegueira espiritual. No versículo 15 e no versículo 16, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. O segundo motivo para você abandonar a sua igreja, a sua juventude, é a sua cegueira espiritual. Você precisa tratar disso. Você precisa se voltar para o Senhor e entender que essa sua cegueira, por não ver as coisas do Senhor, está te impedindo de o servir dentro da igreja e dentro da juventude, fazendo a obra de Deus. O terceiro motivo é a tristeza. No versículo 17, diz: então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A tristeza pode te separar da sua caminhada com Deus, pode te criar um motivo até maior para que também você possa abandonar a jornada com Deus, a obra, o seu ministério. Não se deixe entristecer esse ponto. Quando você estiver triste, ore ao Senhor, tá bom? O Senhor é bom, Ele te fortalece, Ele nunca vai te abandonar. O quarto motivo é o saudosismo. No versículo 19 diz: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. No dicionário, gente, saudosismo é como se fosse um culto ao passado. Percebe aqui que eles estavam falando: você é o único que não ouviu falar das coisas que aconteceram em Jerusalém, sobre Jesus, que era o Nazareno, né? Eles começaram a impor a Cristo algo do passado, como se não estivesse mais acreditando naquilo que haveria de acontecer sobre a sua ressurreição, sobre aquilo que o próprio Jesus havia dito que ia acontecer. Saudosismo. Não se prenda ao passado. Não deixe o passado te interromper com a sua caminhada com o Senhor. Jesus falou diversas vezes que iria voltar para o Pai e que seus discípulos iriam fazer obras maiores dos que as que ele fez. Mas mesmo assim, estes 2 abandonaram a igreja, pois aquele que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, havia morrido. Eles colocaram Jesus no passado. Não coloque Jesus no passado da sua vida, deixe Jesus ser o seu presente e o seu futuro. O quinto motivo é a perda de esperança. No versículo 20 e no versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, eles perderam a esperança. No terceiro dia, eles imaginaram que Jesus não ia ressuscitar e já estavam voltando para casa. Abandonaram a igreja, abandonaram os discípulos, abandonaram a caminhada com Cristo, e por falta de esperança, eles estavam voltando para casa e falando sobre o que tinha acontecido.
Não fique sem esperança não, querido. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é a nossa esperança. O sexto motivo é a decepção. No versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, eles esperavam que Jesus fosse um rei, que a partir do momento em que ele viesse, estenderia um trono, e ali estipularia um primeiro-ministro, um segundo-ministro, um tesoureiro, e assim vai. Era isso que eles esperavam. E Jesus sempre disse que o reino dele não era deste mundo. O reino dele vinha do céu. Então, querido, não se decepcione com as coisas alheias, com as coisas deste mundo. Prenda a sua atenção e o seu coração com as coisas que são de Deus. Ora, a Bíblia diz que quem crê em Jesus jamais será confundido. Se você está decepcionado com alguma coisa, a culpa é sua. Se você acreditou em suas próprias ambições e organizou sua vida em função dos homens e igrejas, isso vai te causar decepção. Não organize sua vida em função das pessoas que estão dentro da igreja. Organize a sua vida em função das coisas que vêm do Senhor. A gente vai se decepcionar. Nós iremos nos decepcionar com pessoas, mas jamais nos decepcionaremos com o Senhor. O sétimo e último motivo é a falta de fé, a descrença. No versículo 22 e 25 diz: mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo: teria tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Falta de fé, descrença. Creia que Jesus ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria. Então, porque alguém disse que não viu Jesus, você vai acreditar nas pessoas. Porque alguém disse que Jesus não ressuscitou, você vai acreditar nessa pessoa. Tenha fé, creia no Senhor Jesus, creia em Deus. Ele testificará no seu coração, através do Espírito Santo, que Ele ressuscitou. Mas ainda que esses 7 motivos tenham cravado no teu coração e você pense em desistir, eu quero dizer para você: não desista. Não abandone a sua igreja, não abandone a sua juventude. Sabe por quê? Primeiro, Jesus vai atrás de vocês. Jesus foi atrás daqueles dois no caminho para Emaús. Ele não vai te abandonar jamais. Jesus ouviu as queixas daqueles dois. Ele escutou os dois. Jesus quer te ouvir também. Se você tem algum problema, trata com Deus e Ele vai te ajudar. Jesus falou aos corações daqueles dois que estavam voltando para Emaús com a própria Escritura. Ele falava acerca de Moisés e os profetas. O Senhor falará com você através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Não deixe de ler. O Senhor vai testificar no seu coração. Outro motivo, eles convidaram Jesus a entrar em sua casa. Então, convide Jesus para entrar na sua vida, querido, para entrar no seu coração. Não perca tempo, não. Jesus restaurou a comunhão no partir do pão. Ele quer restaurar a comunhão com você, com a sua igreja, com a sua juventude. Esteja atento para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Jesus abriu os seus olhos, os olhos daqueles dois, e Ele quer abrir os seus olhos também. E por último, eles voltaram correndo para Jerusalém, quando foram testificados pelo Espírito Santo da presença de Jesus. Quero dizer para você que desses pontos que eu falei, perceberam que só 2 teve ação humana, o resto foi a ação de Deus, queridos. Foi a ação do próprio Jesus, a ação do Espírito Santo. Se você se deixar falar por Deus, Ele falará com você. Em outras palavras, se Deus não tiver misericórdia da sua vida, você jamais conseguirá voltar à sua igreja ou deixar de sair dela. Meu conselho para você é que você dobre o seu joelho e peça ao Senhor para te ajudar. Diga para Ele: Jesus, por favor, venha me buscar. Eu estou perdido e a única direção que eu quero ter é do Senhor. Então, meu querido, não abandone a obra, não abandone a igreja e não abandone a tua juventude. Esta é a minha palavra para você neste dia, que o Senhor possa falar ao seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.